Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje é domingo, dia 13 de abril de 2025. Outono, né? Fresquinho já. Eu estou terminando de ler A Divina Revelação do Céu, de Mary K. Baxter, com o Dr. T.L. Lowery. E aí, bem na capa, né? Desculpa porque eu estou gravando isso aqui por áudio, para mim vai ser mais fácil. Mas mais descontraído eu consigo, enfim. É isso. Eu acho que isso para mim é o fato de ser mais espontâneo é uma qualidade. Isso. Uau. Agora pensando sobre isso, a espontaneidade, acho que para mim é uma qualidade que talvez para muitos seja um defeito, né? Eu não ia falar sobre isso. Eu não ia falar sobre isso. Espontaneidade e fé. Tem a ver com revelação, né? A divina revelação do céu. O que é revelação? Revelar. É algo novo, né? Não é algo velho. É algo espontâneo. Vai ser complicado essa mensagem, não era pra ser assim. Revelação. Hoje eu estava assistindo um vídeo que estava passando, acho que no palco de uma igreja, e daí tem muito foco na cara e na expressão do pastor, né? Tá tendo louvor e tem uma moça que está cantando e ela tem um dom assim muito de revelação, né? Acho que é isso, um dom de entusiasmo, de criação, né? Um dom artístico, da novidade, do revelar, do ultrapassar aquilo que as pessoas já esperam, né? Porque eu acho que revelar me lembra velar. E a gente vela morto, né? Mas quando fala revelar, dá a impressão de vida, né? É como se você colocasse o morto para levantar. Ezequiel 37, levantem, né, os mortos, profetize sobre eles, sopre sobre esses mortos. E quando você manda os mortos levantarem, ninguém gosta. Ninguém quer ver morto levantando, entendeu? Todo mundo quer ver o morto mortinho. Por mais, entendeu? Que se entristeça, ninguém quer ver morto levantando. Dá medo. Então ninguém gosta de fato da revelação, do revelar, da novidade, porque isso dá medo. As pessoas querem o velho, só que o velho pareça que é novo, mas não sendo novo. Com poucas mudanças, mas não realmente uma revelação, não um revelar, entendeu?
Então a moça está cantando e ela realmente ela ultrapassa. Ela sabe como um passarinho, você fala para ele assim, ó, você canta até aqui só. Você tem passarinho que dança também. Sabe aquele moonwalk que o Michael Jackson fazia? Isso não era dele, né? Tem um passarinho que faz aquilo, né? Então tem passarinho que canta e dança também. Tem muitos animais muitas espécies que os machos dançam para suas fêmeas, eles fazem a corte ali, né? Então, ela é como se, sabe, a gente tem uma certa potência de dom, né? Falando de dom. E o dom é algo muito inato, algo que Deus colocou dentro de nós, como a candeia, né? Não se esconde uma candeia. E o dom, ele tem a potência, sabe? E aí, é que nem o volume de som, né? E aí você vai até o último. Digamos que exista uma lâmpada, não sei, que você vai até o último clarear. Está me lembrando de um sonho que eu tive que para mim foi uma experiência, foi uma revelação, em que eu estava em uma plataforma e haviam várias mesas. Eu estava em uma dessas mesas e eu estava nessa plataforma para receber aula. Eu era aluna ali. E daí tinha um professor, o professor veio até mim, eu não lembro se eu o chamei, mas ele veio até mim e para olhar o meu trabalho, o que eu estava fazendo. E aí ele começou a falar para mim assim, não sei o que. E eu não estranhava o que eu estava fazendo, porque para mim era como se não fosse a primeira vez. Como se aquilo fosse só uma continuação, eu já conhecia aquele professor, eu já sabia do meu trabalho ali, entendeu? Só que depois que eu acordei e pensei sobre o trabalho que eu fazia naquela plataforma, era muito estranho, porque a minha pintura era um trabalho de pintura, as aulas eram de pintura. Só tinha uma cor ali, era o branco. Então, ele estava me ensinando como manter as coisas brancas, como manter as coisas brancas, isso, como não sujar aquele branco, como, enfim. E, enfim, para mim aquele sonho, aquela experiência, para mim foi uma experiência remetia à santidade, e que eu aprendia naquela plataforma algo do tipo, né? E eu me lembro da frase que Jesus fala, que o que contamina vocês é o que sai da boca de vocês. Então, quando você tem uma potência do dom dentro de você, em algum momento você quer liberar tudo isso. Você precisa, entendeu? Você precisa ir até o último volume. Se alguém tem o dom de desenhar, por exemplo, né? Tem pessoas que conseguem fazer desenhos muito realistas. E aí você fala assim, faz um desenho meu aí, né? Eu gostaria que você fizesse, eu ouvi falar que você desenha muito bem. E aí, a pessoa com medo do que você vai achar, ou com medo de que você diga que ela é muito aparecida, digamos assim, né? Que
quer mostrar muito que sabe, né? Que é sabida, que orgulhosa, né? Quer se aparecer, ou como dizem, né? Quer aparecer mais que Jesus, né? Porque dizem toda honra e toda glória a Jesus, né? Tanto que existem religiões que os aniversários são proibidos. Não se pode comemorar aniversário, você não pode parabenizar alguém, você não pode dar presentes em dia de aniversário, sabe? E muitas comemorações são cortadas porque toda honra e toda glória é só para Jesus. Ninguém vai ser elogiado, sabe? Vou ver se eu... Nossa, me perdi um pouco. O desenho. Por favor, faça um desenho meu, eu gostaria. E aí você que em vez de fazer e usar o máximo do seu dom, você resolve fazer 20%. Sabe? E aí eu vejo, eu falo, eu gostei, muito obrigada. Realmente eu gostei, sabe? Eu gostei, porque todo mundo ali, entre os seus, tem várias pessoas ali que desenham, não só você. Todo mundo tem o dom, tem a capacidade, não tem um dom como o seu, tem a capacidade nos 20%. Mas você nunca vai mostrar o seu dom, você vai esconder por medo, porque você sabe que ninguém ali tem uma capacidade como a sua. E se você chegar ao 100% e mostrar, você vai ser condenado ao inferno. Entendeu? Porque toda honra e toda glória é só para Jesus. Você nunca vai poder estar em evidência. Então você vai se diminuir até os 20%. Você vai diminuir 80% da sua capacidade para estar entre eles. Entendeu? E aí quando aquela moça ela mostra toda a sua desenvoltura, ela é condenada. É engraçado os comentários que tem, né? Muitas pessoas revoltadas com ela, sabe? Com a desenvoltura dela, porque ela está desrespeitando a Jesus, está desrespeitando Deus, né? Quando ela canta, né? Imagina que cada vez que um passarinho canta, ele está desrespeitando a Deus. Cada vez que uma espécie dança, está desrespeitando a Deus, sendo que Deus os programou para cantarem de modo desrespeitoso, para dançarem de modo desrespeitoso. Você imagina quantas pessoas fazem isso dentro da igreja e na sociedade, mas principalmente dentro da igreja, diminuindo para caber? Porque eu sempre vou dizer, e é verdade, que me disseram, pessoas que dizem que me amam, que era pecado, né, eu dizer que sou superdotada. Por isso, porque toda honra e toda glória é só o Senhor, porque se tá todo mundo nos 20%, você tem que ficar nos 20%. E ninguém quer revelação, né? Ninguém quer novo, ninguém quer ver morto levantando. Todo mundo quer só velar. E velar morto. E velar morto, né? Porque assim, quando o dom se manifesta, é prova de vida, sabe? É prova de vida. É claro que eu acredito que o dom ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Tanto que eu tenho um livro que chama 5 Estrelas. Ainda não trabalhei isso
foi só um trecho ali, né? É que na verdade os livros eu escrevo de forma intuitiva, então é meio que essa revelação, esse revelar, e eu não sabia ainda que eu era superdotada, então eu escrevi sobre a superdotação, sem saber que estava escrevendo sobre superdotação, sem pensar sobre que chama 5 estrelas, né? Sobre as estrelas. Na verdade, eu queria trabalhar o luto, porque trabalha muito o luto, que é a Eva Mille, ela passa pelo luto várias vezes e ela vai adoecendo por causa da tristeza, né? Por causa do mau relacionamento dela com a mãe dela, enfim. Mas em algum momento, nas minhas intuições, aparecem quem são as estrelas, o que elas estão fazendo aqui. E aparece o lado bom e o lado ruim. O lado ruim não é as estrelas são ruins, não. Elas têm uma grande capacidade, mas elas podem ser convencidas, né? A usarem a sua capacidade por ganância, entendeu? Principalmente por ganância, isso. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Eu vou trazer um trecho ali de um livro. Não era para fazer isso, mas é sempre... Eu gosto eu gosto da surpresa, eu gosto... Acho que é por isso que eu gosto dos animais. Como é que se... É como se a verdade não pudesse ser ensaiada, entendeu? Mas a mentira sim, a mentira é preparada. Com calma, com cuidado, com forma, mas a verdade não. Deixa eu ver, eu queria falar aqui, página 32, que é sobre palavra profética, sobre profeta. Deus escolhe o profeta para representá-lo. O episódio de rebelião envolvendo Miriam e Arão, também registrado no livro de Números, mostra que é o próprio Deus que escolhe o profeta para representá-lo. Vemos que, ressentidos, Miriam e Arão questionaram a autoridade de Moisés. No momento em que fizeram isso, o Senhor ouviu e ordenou que os 3 fossem à tenda da congregação. Leiamos a sequência. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Então, essa parte aqui em que Deus fala dentro da tenda da congregação com Miriam e Arão, eu vou até trazer Números 12, só um pouquinho. Antes de ler Números 12 sobre o profeta escolhido, Deus está me lembrando
do perfume de alabastro, lembra do óleo? Então, aquilo que ela fez será sempre lembrado. E eu não sei se vocês lembram, mas aquela mulher, ela foi criticada por aquela atitude. A mulher que chorou e secou os pés de Jesus com seus cabelos foi criticada. Acho que são duas situações diferentes, né? Então, assim, há muita inveja dentro da igreja. Isso eu já reparei faz tempo. É claro, o ser humano, ele é invejoso. Quando eu digo dos pássaros, é evidente que o ser humano inveja, sabe, os pássaros, né? Ele quer voar, ele gosta, né, de prender os pássaros dentro de gaiolas. Ele gosta muito de menosprezar o outro para que ele se sinta forte, inclusive diminuindo o poder individual, entendeu? Controlando. Então, ela sempre será lembrada pela oferta dela, e é uma oferta uma oferta que não se espera, uma oferta, como que eu vou dizer, escandalosa, um escândalo. Tanto que eles criticam, né? Ai, que desperdício. Poderia usar esse dinheiro para outra coisa. Então, assim, até Jesus é criticado por receber algo. E eu entendo que quando ela está lá no palco, cantando daquela forma, ela está cantando para aquele que ela ama, que é Jesus, né? Não está cantando para o pastor, não está cantando para os irmãos que estão ali, mesmo para aqueles que estão criticando, ela está cantando para Jesus. E no final, os nossos dons e toda a nossa vida é para Ele, é por Ele. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer as coisas por nós. Afinal de contas, você come, não come? Ou o ser humano, ele gosta de idolatrar, por isso que Deus fala, não idolatre. Mas como é que eu faço para equilibrar o fato de que o ser humano, ele vai querer idolatrar alguma coisa, nem que seja o próprio Jesus? Então, a fé não é idolatria. Assim como alguém gosta muito de uma marca, nossa, eu amo essa marca, né? Esse ator, esse cantor. Alguém pode ficar assim também e achar que a fé em Jesus é idolatrar Jesus. Não, a fé em Jesus não é idolatrar Jesus. Você poderia idolatrar Buda e sair da idolatria de Buda para a idolatria por Jesus, que dá na mesma. O seu comportamento não mudou, você só saiu da idolatria de um para a idolatria de outro. Qual é a diferença se o seu comportamento não muda? A maneira de você olhar e tratar as pessoas não muda. E aí, lembrando da minha visão na plataforma, mexendo com a tinta branca, tentando que todas as coisas ficassem brancas, né? Eu lembro assim que às vezes eu tinha contato com alguma coisa escura, sabe? Que queria deixar a minha tinta cinza, acinzentada. Daí, acho que foi nesse momento que eu chamei o professor, ele falou, não, faz assim, toma cuidado, sabe? Porque às vezes, o que acontece? Mesmo que você não esteja em pecado, o fato de você entrar em contato com o pecado de outra pessoa suja o seu coração.
Se você estiver em um ambiente onde as pessoas têm um coração extremamente maldoso, o seu coração vai ser sujo. Mesmo que você não corrobore com essas coisas, entendeu? Então, o seu coração pode ser sujo de duas maneiras. Ou porque você corroborou, você foi influenciado a sujar o seu coração, a fazer igual, ou por tristeza. É o que acontece muito comigo. Tristeza, negação. Então... Ai, perdi um pouco. Vou ler números aqui. Números 12, né? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, o Moisés, ele não era manso, né? Tanto que ele mata aquele egípcio. Agora, só se ele se tornou manso por causa da idade, né? Pode acontecer. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então agora eu entendi. Quem disse? O Senhor disse a Moisés, e Moisés comunicou a Arão e a Miriam que eles teriam que ir para a tenda da congregação, e eles obedeceram, né? Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam. E eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós, este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ela é afastada, né? Eu não sei como era essa nuvem, né, que vinha e falava a porta da tenda. Eu entendo que Moisés casou com uma mulher estrangeira e ali era algo proibido e ele fazia aquilo que era proibido, né? É semelhante a Jesus. Muitas pessoas guardam o sábado, não? Então dizem, você não pode trabalhar no sábado, você não pode isso, você não pode aquilo no sábado. E aí, o que Jesus faz? Ele faz o que é necessário, ele faz, o que é preciso, ele faz. Ele usa o sábado e ele diz o quê? O sábado é do homem. O homem faz o que quiser no sábado, né? Não é o que ele diz? Então, se eu preciso curar, eu vou curar. Se eu preciso ir à farmácia, eu vou à farmácia comprar o remédio, né? Se eu preciso espairecer, eu vou espairecer. O sábado é meu, eu faço com ele o que eu quiser, né? Tudo que
que seja bom e agradável, claro, aos olhos de Deus. Mas então, é diferente de Moisés. Moisés, ele faz algo que a lei diz que é proibido e ele continua dizendo que é proibido. Jesus não. Ele faz algo que a lei diz que é proibido e ele diz que não é proibido. Ele muda as coisas. Ele revela que é esse: dou vida aos mortos. O sábado estava morto para você, agora não está mais morto. Então, assim, aí não há hipocrisia. O que é hipocrisia? Você dizer, isso não pode. Mas você mesmo, como líder, você faz isso. Isso é muito hipócrita. E quando Miriam e Arão vão falar com ele, estão corretíssimos. Entendeu? Seria a mesma coisa que: Jesus, por que você está saindo para curar no sábado? Pedro pergunta para Jesus. Pedro, dá licença. Eu faço o que eu quiser, porque eu sou líder. E aí Pedro é proibido de sair para curar no sábado. Entendeu? Então, sim, Moisés é hipócrita, né? Agora, isso aqui é muito obscuro a maneira como as coisas acontecem aqui, porque é claro que Jesus, quando vem, ele quer aumentar o poder individual das pessoas. Por isso ele diz: a tua fé te salvou. Você tem participação nas curas. Entendeu? E a fé, ela era... Você vê aqui que para Deus falar com eles, tinham que ir lá na tenda, né? Deus não podia falar fora. Deus não podia falar num quintal de uma casa, com alguém, na cozinha, no banheiro. E outra, só falava com um. Entendeu? Só com um homem, só com o profeta. É o que ele fala, Deus escolhe. Tudo bem, Deus escolhe, mas Deus fala com todo mundo. E Deus já falava com todo mundo. Entendeu? E é isso que Jesus vem anunciar. O quanto a vida é valorosa, é sagrada. Enfim, são N coisas que não é sobre, sabe? Por isso que as pessoas não conseguem amar. Não conseguem amar, porque elas estão sempre idolatrando. A pessoa que saiu de uma religião tal, onde idolatrava esse ou aquele Deus, vem para dentro da igreja cristã para idolatrar Jesus, sem nunca amar o irmão. E aí quando morre, vai para o inferno e não sabe por quê. Porque nunca amou ninguém, nunca aprendeu a amar. Estava sempre só idolatrando, saiu de uma idolatria para outra. Não sabe perdoar, sabe? Não sabe desejar o bem para o inimigo. É fácil você ficar toda a honra e toda a glória para Deus, toda a honra e toda... Claro, é dele que você espera as coisas. Entendeu? O que é comum acontecer, por exemplo? Imagina dentro de uma casa onde tem duas crianças que ficam chamando a atenção de um pai, porque sabe que está chegando o Natal e elas querem ganhar presente. E, disputando quem chama mais atenção, elas começam a serem cruéis uma com a outra. Entendeu? Querendo acusar injustamente um o outro, ou se machucando, provocando intrigas, entendeu? E elogiando esse pai, elogiando, chamando atenção, fazendo coisas para esse pai, mas tudo para quê? Por interesse, para receber bênção, para receber milagres, para ganhar dinheiro também, entendeu? E às vezes na outra religião já fazia isso, entendeu?
E às vezes usa o recurso da oração também para prejudicar as pessoas. Então, na minha visão, esse livro chama A Palavra Profética, na Era do Apocalipse. Tem até um relógio aqui, só que ele é por ano, ele vai até 2022, enfim. Ele diz, né, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2:22. Essa porção de Números deixa claro que Deus escolheu Moisés para ser seu profeta, seu porta-voz diante do povo de Israel. Então não adianta alguém querer chamar a atenção para si mesmo, pois a palavra profética provém do canal que Deus escolher e o Espírito aprovar. Suscitar-lhe um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que lhe falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Enfim, havia uma certa coação, entendeu? De que quem não obedecesse a palavra do profeta, né? E isso era um modo de controle, entende? Um modo de manipulação também. Porque se alguém vem, por exemplo, né? Quando a Betseba fica grávida de Davi, e aí o profeta é chamado, e tem que entender que quando o profeta vem, há toda uma crença sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que é recuperável, o que não é, entendeu? E também ao interesse político, né? Ao medo do que as pessoas vão pensar. Então, ele vem e ele pensa em dar um comando, que seria a palavra profética, tipo um comando de como resolver essa situação, entendeu? Porque parece que o profeta ele sempre está diante de um grande problema e as pessoas esperam que ele dê o comando, que ele dê a solução daquilo. Então havia uma mulher grávida, fruto, para mim aquilo foi um abuso sexual, não foi um ato que ela quis, porque o rei, uma mulher não poderia dizer não para ele, então se ele chama a mulher, ela não pode dizer não para ele, entendeu? Então, obviamente já é um abuso. E Davi estava encrencado, né? Porque ele mandou matar o marido dela. E ela era casada ainda, o marido estava vivo, né? Quando ele abusa dela. E ela estava grávida. Mesmo que ela quisesse, né? Não sei. Enfim. De uma fornicação, de um desejo incontrolado dele por ela. E aí ele dá a profetada. Aí sim é uma profetada. Por que é uma profetada? Porque o que eu entendo que é profetada? É uma mistura de mensagem com bofetada. É uma violência, entendeu? É uma palavra violenta.
Então, isso é uma profetada. É uma mensagem que sugere que você seja violento, que você vai resolver as coisas de maneira violenta. Então, é a mensagem da violência. Então, para mim é isso, a mensagem da violência, e geralmente essas mensagens, elas sugerem que um é superior que o outro, entendeu? Que Deus não está aí para todo mundo, né? Que só alguns são eleitos e somente esses podem ter acesso a Deus, né? Então ele dá a profetada, que é um tapa na cara de alguém. E esse tapa na cara de alguém é na cara de Deus. Porque ele sugere a morte da criança. Ele não sugere, né? Eu que tô falando. Porque isso me revolta. Eu acho que a gente acaba diminuindo, viu? Diminui para 20% de novo. Por medo do que as pessoas vão pensar. Não, vamos lá para o 100%. Ele fala claramente que a criança tem que morrer, né? É a solução que ele dá para o caso, porque para salvaguardar o posto de rei de Davi, a imagem, a honra, a dignidade de Davi, as pessoas iam querer o quê? Sangue, era o que as pessoas queriam, porque tantos enforcamentos, pessoas queimadas na fogueira, apedrejamentos, porque as pessoas gostam de violência. Elas têm sede de violência. Elas querem o quê? As profetadas, que são mensagens, e Deus falou agora, mensagens que incitam a violência. Elas têm sede disso, entendeu? Então, quando Arão e a irmã de Moisés dizem para ele: ei, Deus só fala com você, Moisés. Olha aí, você casou com uma estrangeira e você fala que é errado. Você está dando mau exemplo. O que acontece? Ele dá logo, começa as profetadas. Por quê? Mensagens que citam a violência. A violência contra quem que abre a boca e fala. Porque ele não poderia ser criticado. Então, ele estava, é uma espécie de poder absoluto, entendeu? Quando você mistura o poder político com o divino. Então, ele não poderia ser questionado das atitudes dele, nunca, mesmo que ele estivesse errado, entendeu? E as pessoas não poderiam ter acesso a esse Deus, porque o Deus, elas poderiam ter acesso a um pouquinho desse Deus do que ele deixasse, como se ele desse migalhas, entendeu? Restos de Deus. Mas elas não poderiam ter um contato direto, diretamente eu só falo com Moisés. E provavelmente muitas pessoas deveriam sonhar e ter revelações, por isso que ele fala, as outras pessoas até sonham isso, aquilo, mas eu falo direto Moisés, entendeu? Então ele tinha que conter um pouco o Deus nas pessoas. Provavelmente porque Deus falava com Arão e com Miriam. E isso desgostava Moisés. Moisés não queria o quê? Dividir Deus com ninguém. É os ciúmes, né? Eu quero Deus só pra mim. Deus só fala comigo. Deus tá falando na casa do fulano, da fulana. Eu não quero. Deus vai falar só comigo agora. Entendeu? Porque enfim, porque aí sim não é por Deus, é por ele mesmo, entendeu? É pelo poder dele, pela sede do poder. Então, é a mesma coisa que a mensagem da profetada é uma mensagem de violência. Então, a Miriam deve ficar doente, e mesmo que ela não tenha ficado doente, houve um combinado que ela ficaria escondida. Entendeu?
até que ela mostrasse que ela não estava leprosa, entendeu? Mas havia toda como que eu vou dizer? É uma violência psicológica. Não sei se vocês entendem. É uma violência psicológica. Esse medo que é gerado. Medo, 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 medo. Porque qualquer coisa Moisés pode mandar apedrejar, gente. Se ele não consegue de um jeito, de outro ele consegue o quê? Calar. Entendeu? É nesse momento, para mim, que Moisés se perde. Ele perde o quê? O controle do poder. Isso é muito perigoso, sabe? Quando você tem um poder e você não sabe reconhecer o valor nas outras pessoas. Você quer o poder só para você. Isso é muito perigoso quando Davi engravida aquela mulher e ele aceita a profetada do profeta, ele aceita que a criança morra, porque ele não quer admitir a culpa dele. Ele não quer chegar diante do povo e dizer: eu pequei, eu errei. E o meu filho não vai pagar por isso. Eu vou pagar por isso. O profeta diz para ele, e essa passagem aí eu vi num canal judeu, eu entendi o que eles pensam, que algo que é criado a partir de um pecado como a fornicação não pode ser limpo jamais. Por isso é muito importante essa experiência que eu tive de estar na plataforma mexendo com o branco, o cinza e o preto. Que às vezes o meu pincel sujava e eu chamei o professor: me ajuda a manter tudo branco. Então, quando algo sai do controle, existe um pecado, como um estupro, e a mulher fica grávida, como é que você faz para limpar aquilo? Entrou em contato com o preto, né? Que é a dor, o pecado, a violência. Nem que seja do outro, que você se suja também com a violência do outro. Como é que você faz para limpar? Com mais branco. O que é mais branco? Amor. Por isso, se alguém te violenta, se alguém te xinga, se alguém, sabe? Qualquer tipo de violência física, mesmo que sexual, você não é com mais preto, que seria um ódio, a vingança. É com mais branco, é santidade, é amor. Então, como é que o profeta ele resolve as coisas com mais preto, que é a morte, a violência contra aquela criança, que é uma violência calada, né? Porque a criança nasce e eles não fazem nada. A criança provavelmente não é alimentada e ela morre de inanição, né? Acredito que sim. Então, e as coisas continuam, né? Até nascer Salomão. Enquanto é nada para um, é tudo para o outro, entendeu? E aí a maneira como eles resolvem, porque eles acreditam que as coisas não podem ser recuperadas e as pessoas podem ser recuperadas, principalmente através do arrependimento. E quem tinha que se arrepender? A criança no ventre da mulher tinha que pedir perdão. Ai, perdão porque eu tô aqui. Não, era ele. Deveria se arrepender, ele com ela. Ele, a mulher. Se ela foi abusada, tudo bem, ela não teve culpa, mas ele, pelo menos, deveria se arrepender. Mas os inocentes sempre são sacrificados. Então, assim, as coisas, elas são sempre manipuladas, entendeu? Nossa, ficou muito longo também. Na verdade, quando eu peguei esse livro, eu ia selecionar várias partes dele que eu mais gostei para falar com vocês.
mas eu acho que eu tinha que falar sobre isso. Ao longo da história, muitas mensagens foram passadas e muitas mensagens de violência. Profeta que dá bofetadas nas pessoas, não só bofetadas, né? Então, isso é uma coisa que hoje, graças a Jesus, nós não estamos livres de todo, porque muitos líderes surgiram incitando a violência, né? Tanto que eu terminei de assistir o filme do Jim Jones, né? Mas assim, as pessoas, elas têm uma sede dentro de si por violência, né? Sede de ver o outro sofrer, de bater, de judiar, sabe? Um ódio, uma raiva que elas, sinceramente, elas nem sabem, nossa, de onde vem isso dentro delas? Que elas é um lado caído, né, do ser humano. Eu já até pensei se o ser humano é tipo um anjo caído, entendeu? Mas parece que elas gostam de ver o outro sofrendo. Elas se sentem até melhores. Nossa, eu não tô tão mal igual fulano, não tô tão mal igual fulano. Isso tem dentro, sabe? A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso era algo que os castigos propiciavam muito às pessoas. Os castigos físicos nas praças, né? De enforcamento, as queimadas das pessoas, né? As fogueiras santas, os apedrejamentos. Tem até uma passagem ali de um casal que faz uma venda e não dá todo o dinheiro, né? Eles mentem, né? Eles querem guardar um pouco para si. E Pedro condena eles, acho que eles morrem, né? Então tem uma violência que está até nos primeiros cristãos, né? Tem um filme que chama Ágora, que é muito bom, que tem uma mulher que é estudiosa, ela não é cristã, mas ela descobriu a formação dos planetas, alguma coisa assim, que infelizmente foi queimado. Os primeiros cristãos, eles queimaram, parece, a biblioteca de Alexandria. Então, assim, existe dentro, claro, não só dos cristãos, de todo ser humano, uma violência. E para mim que vem do pecado original, que é a manipulação do bem e do mal. Uma hora eu sou bonzinho, outra hora eu sou malzinho, conforme aquilo que melhor me aproveite. E uma sede, sabe, de maltratar o outro. Isso. Que isso vem de Lúcifer, né? Que vem do inferno. Porque Lúcifer, ele era muito bonito, né? Então ele põe essas vestes de santidade, mas dentro dele ele é muito cruel. Entendeu? Muito cruel. Então, assim, é bem perigoso esse tipo de fé onde a idolatria não é fé. Fé em quê? Não é fé em algo bom. Continua sendo idolatria, entendeu? E Jesus sabia que ele seria idolatrado dessa forma, mas não é o que ele quer. Sabe? Não é o que ele quer. Por isso ele diz, conheceu tudo sobre mim, esteve no caminho e não fez a vontade do meu Pai, que é ter esse comportamento com coração puro, né? Um coração de criança, aquele que ama, que é como o bom samaritano. Enfim, eu preciso encerrar. É muito pesada essa mensagem pra mim, sabe? Fico até sentindo mal. Porque eu imagino essas pessoas tendo vivido tudo isso.
foram tempos muito ruins, tempos de seita, entendeu? Com ares de seita. E Jesus, ele traz a democratização de Deus. Ele traz realmente o amor, entendeu? A fé verdadeira, entendeu? É daquilo que Deus quer para todos nós. E Deus quer fazer o bem pra gente. E Deus quer que a gente faça o bem para as pessoas. Tchau.